Saudações alvinegras. Bom, vamos falar um pouco brevemente sobre a invencibilidade no Atlético. E em especial nesse período entre 2021 e 2022, o Atlético acabou no último domingo de completar 30 jogos como mandante sem derrota. A última derrota ano passado, em 2021, para o Fortaleza. E durante esse período, né, de 30 jogos, o Atlético conseguiu 27 vitórias, 3 empates, jogando apenas uma vez no Independência, o que diminui um pouco aquela mística do Horto criada em 2012 e coloca por terra essa ideia de que é o estádio em si que favorece as vitórias. Evidentemente que uma acústica, uma pressão, os torcedores mais próximos do campo, inclusive apulpando o adversário, obviamente que fortalece essa ideia, mas se o time for bom, ele tende a vencer no estádio que for. Inclusive, a próxima sequência que eu queria citar é exatamente a sequência que iniciou em 2011 e foi até 2013, mas que se iniciou na Arena do Jacaré. O Atlético, com o Cuca, emplacou uma série de vitórias na Arena do Jacaré, terminou com uma sequência de vitórias como mandante, iniciou 2012 e passou o ano de 2012 todo como mandante, iniciando a temporada na Arena do Jacaré ainda, depois na Copa do Brasil, inaugurando a Independência contra o Goiás, vencendo o jogo. Então passou o ano de 2012 todo como mandante sem nenhuma derrota. Iniciou o ano de 2013 na mesma toada, jogando ainda no Independência como mandante, principalmente os jogos da Libertadores, né? E então entre 2011 e 2013 foi a maior sequência de vencibilidade na história atleticana, que foram 54 jogos, dos quais 44 vitórias e apenas 10 empates. E aí de novo entra a questão do estádio. O Atlético fez durante esse processo desses 54 jogos 16 jogos na Arena do Jacaré entre 2011 e 2012, embora em 2013 tenha feito também um jogo isolado. 36 jogos no Independência, né, majoritariamente os jogos do Campeonato Brasileiro de 2012, e alguns não, né, todos os jogos da campanha da Libertadores, da primeira fase, da semifinal, todos os jogos com exceção do jogo derradeiro, e 2 jogos apenas no Mineirão, que inclusive tinha acabado de ser reaberto em 2013. Como mandante, o Atlético jogou contra o Vila Nova, no Campeonato Mineiro, e com o Olímpia na final da Libertadores, que depois desse jogo, o primeiro jogo do Atlético como mandante posterior a essa partida contra o Olímpia foi de novo no Independência, e ele acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 2-1, aquele jogo célebre da despedida do Bernard. Ele faz um gol, comemora, tirando a camisa para fazer homenagem à torcida, ao clube, e acaba sendo expulso. Também tem outras divergências sobre aquele jogo em relação ao árbitro, mas enfim, acaba que fica um número expressivo de 54 jogos como mandante, e esse período longo de invencibilidade. Quando a gente fala de invencibilidade, é quase impossível não lembrar do ano de 77, embora em 77 a invencibilidade que a gente sempre comenta, né, em relação ao Campeonato Brasileiro de 77, que foi 77, 78, né, terminando no dia 5 de março de 78, a invencibilidade em si foi no Campeonato Brasileiro, porque, por exemplo, o Atlético perdeu o Campeonato Mineiro de 77 para o rival, e em 78 ele iniciou ali aquela célebre campanha rumo ao hexacampeonato. Mas é sempre importante pontuar. Em 77 o Atlético ficou invicto no Campeonato Brasileiro. Foram 21 jogos, 17 vitórias e 4 empates. E é uma campanha evidentemente lendária, mas que apenas no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro e em outros torneios, jogos amistosos, o Atlético acabou obtendo algumas derrotas durante esse período. Então, repetindo, entre 11 e 13 foram 54 vitórias como mandante, uma sequência extraordinária. Em 87 também tem uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro, né, falando de Campeonato Brasileiro, em que o Atlético ficou 15 jogos sem derrota. Um período longo dentro do Campeonato Brasileiro de novo. Acabou perdendo por uma combinação de questões no final do campeonato, né, por questão de calendário. A gente sabe como foi a Copa União de 87. Bom, mas além disso, tem uma coisa interessante, que um ano que é enfático, porque um ano em que o Atlético não obteve nenhuma derrota ao longo de sua história,
É o único ano em que o Atlético passou entre janeiro e dezembro sem nenhuma derrota. Aliás, isso começa um pouco antes. O ano em questão é 1932. O Atlético fez durante esse ano 31 jogos, dos quais ele obteve 20 vitórias, empatou 9 vezes e teve 2 WOs, que foi contra o Cruzeiro, contra o Palestra Itália à época, né? O Palestra se recusou a jogar. Foi marcada uma nova data no Campeonato Mineiro. O Palestra voltou a campo, mas assinou a súmula, mas na hora de entrar em campo ele se negou, porque ele queria que fosse um juiz paulista, algo do tipo, isento, que não fosse de Minas Gerais. E como não foi acatado pela federação, ele se recusou a jogar. Mas como já tinha assinado a súmula, o Atlético foi considerado vencedor daquela partida, e um outro jogo contra um extinto clube Calafate, que também foi por WO. Então o Atlético nesse ano de 1932, dos 31 jogos, ele venceu 20, empatou 9 e teve 2 WOs, obteve 2 vitórias por WO. Uma porque o Palestra se recusou a jogar, outra porque o próprio Calafate abdicou do jogo, disse que não entraria em campo e abriu mão dos pontos, ou abriu mão da partida. Inclusive, esse time do Atlético em 1932 foi o primeiro. Ele foi campeão mineiro naquela edição. Ele foi a primeira vez em que o Atlético foi campeão mineiro invicto. Isso aconteceu mais outras 5 vezes. A última em 2012, né? Inclusive, interessante que esses números eles acabam sendo quase sempre o time que tem uma longa invencibilidade, como foi em 32, que o Atlético foi campeão invicto, como foi em 2012, né, para citar aqui o número que eu acabei lembrando, e no ano passado, que se mantém, né, até então. Então é óbvio que a invencibilidade tende a coroar o clube com conquistas. A única exceção é 1977, a gente sabe bem por quais motivos, quais foram as causas principais desse percalço que aconteceu nesse ano. Então essas são as grandes invencibilidades do Atlético. Dá para citar outros números interessantes desse período. Outros períodos em que o Atlético também foi campeão invicto, como em 76, por exemplo, que foi campeão mineiro de maneira invicta, mas fica essa memória, essa lembrança histórica, e espero que o momento atual, o elenco atual do clube consiga projetar essas 30 vitórias em o dobro e alcançar o feito do time do triênio 11, 12 e 13. Saudações alvinegras, Galo sempre.